Boa noite. Nosso grupo irá realizar uma aula interativa com o tema Sistema Circulatório, onde iremos explicar a anatomia e suas funções. Mas antes, vamos ver alguns conceitos fundamentais para poder explicar sobre esse sistema. Primeiro, vamos ver sobre bioquímica. Olá, somos os alunos Stephanie Oliveira, Isabela Amorim, Mariana Vieira, Larissa Azeredo, Camila Ribeiro, Manuela Pérez, João Victor Silva do Carmo e Camila Galdino. Hoje vamos falar um pouco sobre as matérias que tivemos nessas 5 semanas de aulas. Vamos começar pela água. A água compõe 70% do peso corporal, regula nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas. Também vamos falar sobre o pH, que corresponde ao potencial hidrogênico de uma solução. O pH ideal é 7,35 a 7,45. pH alto se chama alcalose e pH baixo, acidose. E também tem a solução tampão, neutralizando as variações do pH, que são a chave para a estabilidade da concentração de íons do sistema biológico. E também temos os carboidratos, lipídios e as proteínas, são as principais biomoléculas existentes no organismo. Os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentam função energética e estrutural e atuam no reconhecimento da adesão e produção celular. Se classificam em monossacarídeos, disacarídeos, olissacarídeos e polissacarídeos. Já os lipídios têm sua estrutura variada, basicamente formada por gordura. Sua principal característica é não ser solúvel à água e funcionam como reserva energética, mensageiro extracelular, isolante térmico adiposo e são elementos estruturais de membranas biológicas. E, por fim, as proteínas são moléculas formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas, que funcionam na catalise enzimática, na regulação de metabolismo e no armazenamento de transporte de moléculas. Também temos as enzimas, que são proteínas que atuam como catalisadores, acelerando as reações químicas que ocorrem no organismo. As enzimas se ligam aos substratos e são geradores de produtos. Fatores que alteram a atividade enzimática, alterações do pH, alterações de temperatura, concentração de substrato. A regulação das enzimas pode ser dividida em regulação alostérica, positivo, aumenta a atividade da enzima, e negativo, que inibe a atividade das enzimas. Isimogênio, proteína maior, inativo, e proteínas menor, ativa. Modificações convalente, quinase, adiciona fosfato ou fosfatase e retira fosfato. E, por fim, o metabolismo, que é o conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo para controlar os recursos materiais e energéticos de forma a suprir as suas necessidades estruturais e energéticas. Essas reações são catalisadas por diversas enzimas e têm como objetivo a obtenção de energia química, conversão das moléculas dos nutrientes em percussoras de macronutrientes, como aminoácidos, bases nitrogenadas, açúcares e ácidos graxos. Produção de macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e lipídios. Síntese e degradação de biomoléculas especializadas. Também tem respiração celular, que é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, adenosina trisfosfato, que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. A respiração acontece em 3 etapas básicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Agora, nós iremos ver sobre a biofísica. Neste produto iremos abordar alguns tópicos da segunda competência: soluções e fluidos. Nosso corpo é formado basicamente por soluções e as diferentes concentrações determinam o transporte de solutos e solventes. Além disso, nosso corpo também apresenta muitos fluidos como o sangue.
Nesse sentido, solução é mistura de duas ou mais substâncias diferentes, solvente e soluto, como por exemplo o soro caseiro, solvente, água, e solutos, sal e açúcar. Os fluidos estão em todos os lugares, por exemplo na atmosfera, a água que bebemos e os fluidos que circulam em nosso corpo. Além da sua presença, é possível sentir também seus efeitos, como quando você boia em uma piscina ou anda de barco. De maneira geral, os fluidos são substância que flui, eles assumem as formas de seus recipientes e não mantêm forma própria. E sua característica é a densidade, que é definida como massa que pode ser calculada. Força e pressão. A biofísica é uma área que estuda fenômenos físicos nos processos biológicos dos organismos vivos, como força e pressão. A força é uma interação entre dois corpos, é definida a partir de informações de valores numéricos. A ideia de força está associada a ações como puxar, empurrar, arrastar, quebrar, etc. Já a pressão se trata da força aplicada em uma determinada área, que pode ser calculada pela razão entre força e área. Tais grandezas físicas atuam de forma conjunta no corpo humano. No sistema circulatório, por exemplo, o sangue circula pelas artérias através da pressão exercida pelo sangue contra a parede dos capilares e também pela força exercida do bombeamento do coração. Membrana plasmática. Membrana plasmática circunda todas as células, garantem a separação entre o meio interno e o meio externo. As substâncias podem atravessar a membrana plasmática com gasto de energia ou não, sendo eles transporte passivo, não há gasto de energia, e transporte ativo, há gasto de energia durante o processo. O transporte passivo é classificado em 3 tipos. Difusão simples, moléculas de íons são transportados de uma forma natural de um local onde estão em maior concentração para um local de menor concentração. Osmose, o soluto não se move e sim o solvente, se observa a passagem de água por meio de uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e difusão facilitada, as substâncias entram e saem com a ajuda de proteínas especiais que transferem moléculas de um lado a outro da membrana. O transporte ativo é um tipo de transporte em que a célula gasta energia para mover solutos contra seus gradientes de concentração, ocorre com o auxílio de proteínas carregadoras que são denominadas de bombas. A bioeletricidade é a parte da ciência que trata de fenômenos elétricos em sistemas biológicos. O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. A hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Devido a esse processo, mediando o sistema respiratório e o sistema circulatório, o sangue venoso, concentrado em CO2 e convertido em sangue arterial rico em O2, é distribuído aos tecidos do organismo para provimento das reações metabólicas das células. Radiação. A todo momento estamos sendo expostos à radiação. Podemos citar como exemplo as radiografias e alguns exames médicos que estão envolvidos os radioisótopos e também o gás conhecido como o gás radônio, que está presente no solo em que pisamos, após ser criado em algumas séries radioativas que têm início no crânio. Nós, os humanos, somos fonte de radiação, relacionado com os radioisótopos naturais do nosso organismo. Um exemplo é o carbono 14. O efeito biológico que radiações têm a possibilidade de trazer ao nosso organismo depende uma porção de situações. Entre tantas, podemos citar como exemplos 4 delas: o tempo de exposição, a intensidade em que acontece essa radioatividade, o tipo de tecido vivo que pode ser atingido e o tipo de radiação. Os tipos de radiação naturais são conhecidas como alfa, beta e gama. Entre essas radiações citadas, a menos nociva, ou seja, a menos danosa aos seres vivos, é a radiação alfa, porque ela tem baixa possibilidade de penetração, uma capacidade muito menor de atravessar alguns tipos de materiais. Nossa própria pele pode ter algumas partículas dessa radiação e não produzir nenhum tipo de efeito.
As radiações beta e gama podem ter uma interação com as células do nosso organismo, por conta das altas energias que mostram. Porém, essas emissões nucleares acabam fazendo que nossas moléculas humanas percam elétrons, se formando assim íons, ou podem acontecer que essas ligações sejam rompidas, onde se originam os radicais livres que são os elétrons desemparelhados, podendo assim degradar as células, onde causa até algumas reações químicas que são nocivas, fazendo com que aconteça uma divisão celular acelerada, que com o passar do tempo gere algumas doenças como tumores, anemias ou até mesmo mutações genéticas. E agora, finalmente, iremos falar sobre o sistema circulatório. Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o nosso projeto. O tema do nosso projeto é sistema circulatório. O sistema circulatório é um sistema essencial para o nosso organismo, onde sua principal função é a circulação sanguínea. E pode ser dividido em circulação sistêmica e circulação pulmonar, responsável de levar o sangue para todo o corpo. Para que haja essa circulação, precisamos de um órgão chamado de coração, pois ele realiza uma contratação, gerando uma força, empurrando o sangue com uma pressão nos vasos sanguíneos, mais específico na parede das artérias. E no sistema circulatório, possui uma circulação específica chamada de circulação linfática, responsável de transportar linfa pelos vasos linfáticos. No nosso caça-palavras, nós temos as palavras sobre as principais funções do sistema circulatório. A primeira palavra que nós iremos achar é circulação. A segunda palavra é o sangue. A terceira palavra é o coração. A quarta palavra são os vasos sanguíneos. E por último, os linfáticos. A circulação pulmonar também é chamada de pequena circulação e é responsável por levar o sangue do coração para os pulmões. Nesse caso, o sangue rico em gás carbônico sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, chega aos pulmões, sofre o processo de troca de gases, hematose, e retorna ao átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Portanto, a função da circulação pulmonar é levar o sangue pobre em oxigênio para os pulmões e desenvolvê-lo rico em oxigênio para que, assim, o sangue possa ser bombeado para o restante do corpo. A circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, é a responsável por garantir que o sangue oxigenado seja levado para todo o corpo e que o sangue rico em gás carbônico retorne ao coração. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, é levado para as diversas partes do corpo, onde sofre trocas gasosas nos tecidos e retorna ao átrio direito do coração pelas veias cavas superiores e inferiores. Ao chegar ao coração, o sangue rico em gás carbônico é então levado para o pulmão para a oxigenação, iniciando-se novamente o processo de circulação pulmonar.
O sangue é um fluido corporal composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas que percorre pelo sistema circulatório, transportando oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. Não só isso, o sangue também desempenha diversas funções em nosso organismo, como a defesa contra agentes invasores, coagulação sanguínea, regulação da temperatura corporal, transporte de hormônios, nutrientes, gases e resíduos, e também intercâmbio de materiais. O coração é responsável por garantir o bombeamento do sangue. Ele é um órgão muscular formado por 4 câmaras. São eles 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração e os ventrículos são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. O lado esquerdo do coração é rico de sangue em oxigênio e o lado direito, o sangue é rico em gás carbônico. No coração ainda tem 4 válvulas. Elas impedem o refluxo do sangue. Ele apresenta 3 camadas. O endocárdio, ele é a camada mais interna. O miocárdio, que é a camada média, ela é formada por tecido muscular estriado cardíaco e ela é responsável por assegurar que o sangue seja bombeado adequadamente devido às contrações musculares. O miocárdio é a camada mais espessa do coração, e o epicárdio, que se acumula a camada de tecido adiposo que envolver o órgão. Quando há o relaxamento de uma câmara cardíaca, dizemos que está ocorrendo diástole, e quando ocorre a contração de uma câmara cardíaca, dizemos que está ocorrendo sístole. Na diástole, a câmara cardíaca se enche de sangue, enquanto que na sístole há o bombeamento desse sangue para fora. Ou seja, para as artérias, para que o sangue saia do coração e vá para as artérias, os ventrículos precisam se contrair, realizando o que chamamos de sístole ventricular. Ao ser bombeado pelos ventrículos, o sangue entra nas artérias com uma pressão muito alta, sendo que, ao mesmo tempo, as paredes arteriais se relaxam, de modo que a pressão em seu interior diminui. A essa pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias damos o nome de pressão arterial. Os vasos sanguíneos são formados por uma rede de tubos que transportam o sangue pelo corpo. Esses tubos possuem diferentes diâmetros e fazem circular o gás arterial oxigenado e o venoso rico em gás carbônico, constituindo o sistema cardiovascular ou circulatório. Existem 3 tipos principais de vasos que fazem a circulação do sangue: veias, artérias e capilares. As artérias formam uma rede de vasos ramificados que transportam o sangue arterial do coração para o corpo. As veias são os vasos que conduzem o sangue venoso do corpo para o coração, através das aurículas ou átrios. Os capilares são vasos de diâmetro bem reduzido que se ramificam formando uma ampla rede de túbulos. Eles fazem a comunicação dos outros vasos, além disso, são responsáveis pelas trocas gasosas. O sistema linfático é responsável pela comunicação entre o sistema circulatório e os tecidos. Os vasos linfáticos, localizados por todo o corpo, são maiores do que os capilares, que são os menores vasos sanguíneos que conectam artérias e veias, e, em sua maioria, menores do que as menores veias. No seu percurso, os vasos linfáticos encontram linfonodos. Eles filtram a linfa, retirando componentes nocivos e acionam as células de defesa para combater vírus e bactérias. Os vasos linfáticos convergem gradualmente e formam 2 grandes troncos, o ducto torácico e o duto linfático direito. O duto torácico é o maior vaso linfático do corpo e, em geral, todos os vasos linfáticos da parte inferior do organismo escoam nele. O duto linfático direito é responsável pela drenagem do quadrante superior direito do corpo, ou seja, lado direito da cabeça, pescoço, tórax e membro superior direito.
O sistema circulatório ajuda a lutar contra infecções, mantém a temperatura corporal estável e garante que o oxigênio seja fornecido a todas as partes do corpo. Talvez a maior importância do sistema circulatório possa ser encontrada em sua capacidade de alimentar e oxigenar órgãos por todo o corpo. Doenças que podem afetar o sistema circulatório. Hipertensão, que é causada pela resistência e endurecimento dos vasos sanguíneos, e com isso o coração precisa de uma maior força para bombear o sangue. A insuficiência cardíaca. A função do coração é bombear sangue para todo o corpo, suprindo as necessidades dos órgãos. Sendo assim, a insuficiência cardíaca é a doença na qual o coração deixa de conseguir exercer essa função. Acidente vascular cerebral. Ocorre quando um vaso se rompe, causando assim uma hemorragia. Logo, o cérebro para de receber oxigênio e nutrientes. A aterosclerose, caracterizada pelo excesso de placas de colesterol, gorduras e outras substâncias presas nas paredes das artérias. Esses acúmulos geram um entreitamento das artérias, impedindo o fluxo sanguíneo, gerando assim uma série de complicações para a saúde. E essa foi a explicação do nosso sistema circulatório. Somos os alunos Larissa Azeredo, Mariana Vieira, Isabel Amorim, Camila Ribeiro, Camila Cacavo, João Vitor, Manuela Pérez e Stephanie da Silva. Gente, e essa foi a nossa aula interativa sobre o sistema circulatório.